Frações módulo 5. A questão 5 apresenta um auxiliar de enfermagem que necessita trabalhar 30 horas semanais e, devido ao acúmulo de serviço, ele trabalha 12 horas extras. Então, a fração que representa suas horas extras em relação ao total que ele deveria trabalhar inicialmente, 12 sobre 30, faremos a divisão por 2 e a segunda divisão por 3 em ambos os termos da fração, 2/5, letra C. Inicialmente, em uma pesquisa neste livro de registro de pessoas, nota-se que 5/8 são do sexo masculino. E que destas, ou seja, dessas pessoas que são do sexo masculino, 2/7 tinham menos que 35 anos de idade. Então temos algumas proposições aí. No caso, a letra A, o valor que não poderia ser igual a, vamos pensar no 56. O 56 teria que ser, possível fazer os 5/8 dele aqui. E a gente simplifica por 4, vai dar 28. E aqui deu 2. Então, 2 vezes 5, 10 pessoas. Na sequência, 2/7 de 10, Então, 2/7 de 10 não é possível extrair. Princípio letra A. 112 também acontece o mesmo processo. 5/8 vezes 112. Uma simplificação por 2. 56, 4, 28 sobre 2, 14 vezes 5, 70. Aí em seguida a gente faz o 2/7, ok? De 70 é um valor possível, 20 pessoas. Então, B é uma resposta possível, pois podemos fazer os dois processos, tanto do 5/8 quanto 2/7 em seguida. Letra C. 144, 5/8 de 144, dividindo por 2, 72 e 4. Aqui por 2 de novo, 36 e 2, 18 vezes 5, 90. E vamos em busca do 2/7 aqui, de 90. Não está sendo possível também. Letra D, 168, 5/8 de 168, perdão, por 4 dá 42, por 4 dá 2, 21 vezes 5. 21 vezes 5, 105. Vamos lá, 2/7. Aqui daria 210 por 7,30. Um valor possível também. Ficamos com a dúvida aqui em relação à letra A e letra C. Vamos refazer aqui 5/8 de 56 só para ver se está tudo certo. Dividimos por 2, deu 28 e 4. Dividimos aqui, deu 14 sobre 2. 7 vezes 5 aqui é 35, pessoal. 35. E depois 2/7 de 35. É possível também. Então, a A se torna possível. Então, C é o único valor que não é possível fazer os dois processos. Então, essa é a resposta do exercício 2, letra C. Chegamos na questão número 3. 3 pessoas, Bia, Cris e Marcos. Do pacote, Bia consome 1/7. Cris, 1/6 do que havia no pacote. Então, ainda restado no pacote. Se Bia consumiu 1/7, o restante do pacote naturalmente é 6 sobre 7. Nessa simplificação, Bia comeu 1/7, Cris comeu 1/7 também. Marcos comeu metade do que havia ficado no pacote. Então, quanto que ficou no pacote?
Então, se somarmos esses dois valores iniciais que Bi e Cris comeu, dá 2 sétimos. Então, sobra no pacote 5 sétimos. Metade é multiplicar por meio. Então, Marcos comeu o equivalente a 5 sobre 14. Então, se somarmos as frações de cada um e chamarmos de x os valores de biscoitos no pacote, então o primeiro 1 sétimo de x, o segundo 1 sétimo de x e o terceiro 5x por 14 mais os 15 biscoitos restantes. Para a gente resolver o MMC de toda essa galera, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima em todos esses valores. Assim nós temos 9x mais 15 vezes 14 igual a 14x, porque depois desse processo multiplicamos em cruz. Um acerto aqui nas nossas contas, né? Concluímos que 42 é o valor dos biscoitos no pacote, alternativa D. Questão 4. O atleta percorre 1/10 da prova de 120 km, então na corrida são 12 km. De bicicleta, 7/10 desse valor, então aplicamos os 7/10 também no 120. 84. A soma do que ele percorreu de bicicleta e de corrida, 9,5. Se descontarmos o valor da prova inicial com esses 9,5, ainda restam 24 km, resposta C. Questão 5, um enunciado um pouco mais elaborado, exige um pouquinho mais da nossa interpretação. Então, se você ler com atenção o enunciado, você vai perceber que nessa caixa de esfirras, Antônio e Pedro consumiram 2/5 e 1/3 de x. Tudo certo. Mas já a terceira pessoa aqui, que é Carlos, comeu 3/4 daquilo que havia restado. Se a quantidade de esfirras dentro do pacote é x, teremos que diminuir os valores comidos por os outros dois rapazes, inicialmente. Então, essa é a expressão daquilo que restou, e temos o 3/4 ainda multiplicando. E no final, somando assim duas esfirras, que é o que restou na caixa, para compor o valor de x. Um acerto inicial dessas duas primeiras frações vai culminar em 6x mais 5x por 15. Na soma, temos a primeira resolução da nossa expressão numérica. A gente vai arrumar um pouquinho aquilo que está dentro do parênteses aqui, MMC 15, divide pelo de baixo, né? Podemos completar com 1, multiplica pelo de cima, vamos juntar todas essas partes, chegamos aqui em 4x sobre 15. Multiplicamos ambos os valores, ou podemos até simplificar aqui, ó, por 4 e por 3 teremos 5, 1x por 5. Novamente, podemos tirar o MMC, mas como está um pouco mais simples essa expressão, resolvemos multiplicar todo mundo aqui por 15. Porque dessa forma eliminamos aqui, fica só em um valor de expressão numérica. O 15 vai cortar, e o 15 por 5 dá 3, então temos aqui, ó, x valendo 30 esfirras nessa proposta da letra A. Das 24.000 residências para serem visitadas, 5/6 dessas residências foram visitadas, então falta 1/6 das residências. E é justamente o que o enunciado nos pede. Então, 1/6 de 24.000 são 4.000 residências, um exercício um pouco mais tranquilo. Na questão 7, o atleta começa a treinar 25 minutos por dia, e a partir do segundo dia ele treina 2/5 a mais que o dia anterior. Então, 25 minutos no primeiro dia, no segundo dia foram 10 minutos a mais. Aí a gente passa para o terceiro dia já a soma de 25 com 10, resultando em 35. Vezes 2/5, 14 minutos. Então, quanto ele percorreu no terceiro dia? 49 minutos, que é justamente o valor do dia anterior, mais esse acréscimo de 14, alternativa D. Na questão 8, temos as partes da maratona pelos três atletas A, B e C.
Para compararmos, saber qual a fração maior, qual a menor, MMC entre todos os valores, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Em todas as frações fizemos isso e encontramos frações equivalentes, ou seja, frações que possuem o mesmo denominador. A maior fração é aquela que tem o maior numerador e a menor, o oposto, a que tem menor numerador. Então, se colocássemos na sequência quem está em cada posição, B, sendo a menor fração, está lá atrás, seguido de A e depois de C. Então, essa é a sequência nessa maratona. B lá atrás, A um pouquinho mais à frente e C liderando a prova, alternativa C. Na questão 9 temos 1.800 embalagens. Aí nos brigadeiros foram um sexto, beijinhos 2/5 e cajuzinhos metade. Então, fazendo a simplificação dessas frações, chegamos aos valores 300, 720 e 900, que dá um total de 1.920 embalagens. Se o valor inicial era 1.800, percebe-se que faltam ainda 120 embalagens. Alternativa A. Em relação aos 180 candidatos, 2/5 cursam inglês, 2/9 francês, 1/3 espanhol. Ao executar essas frações, encontramos os números 72, 40 e 62, num total parcial de 172 alunos. Alemão é o restante da galera, então se começamos com 180 e temos uma soma parcial 172, o restante são 8 pessoas, alternativa C.